alguns anos eu fiz uma longa viagem de carro dando carona a um amigo. Ele viajava comigo porque havia pouco tempo tinha capotado o carro naquela mesma estrada e ainda estava sem o carro dele. Um ano antes, ele tinha feito o mesmo trajeto e também tinha sofrido outro grave acidente, dando perda total do seu veículo. Agora estava ali viajando comigo. Depois de várias horas na estrada, ele gentilmente me perguntou: Ranieri, você não está cansado de dirigir? Não quer descansar um pouco? Eu posso dirigir se você estiver cansado. Bem, sabendo do recente histórico dele naquela mesma estrada, o que você faria em meu lugar? O texto bíblico que vamos estudar neste episódio fala de alguém que já passou por essa nossa estrada. Ele fez essa mesma viagem sem errar o caminho e sem sofrer nenhum acidente. Por isso você pode confiar na direção dele. Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Minha resposta àquela pergunta do meu amigo no carro foi simples e direta. Não, obrigado. Eu não estou cansado. Esta é a série Perfeição. Episódio de hoje: Tentado à nossa semelhança. Hebreus 4,15 afirma que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Seria essa uma evidência de sua natureza caída pós-lapsariana? Essa é uma forma de entender o texto. De certa maneira faz sentido. Se a ideia do texto é que Jesus sofreu as mesmas tentações que nós sofremos para ser apto a nos socorrer em nossas lutas, faz sentido pensar que ele tinha uma natureza caída igual à nossa, com a diferença que ele não pecou. Se ele foi tentado exatamente como nós somos, então ele tem que ter tido as mesmas propensões pecaminosas que nós temos. Se não foi assim, não se pode afirmar que ele foi tentado exatamente como nós. De acordo com Tiago, cada um é tentado por sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Isso significa que cada tentação, mesmo que ela venha totalmente de fora, vai encontrar algo dentro de nós que a potencializa. Nossa natureza pecaminosa serve como uma espécie de catalisador da tentação. É assim que nós experimentamos a tentação. Se você é tentado a roubar um objeto, essa tentação não é provocada apenas pela presença do objeto. A sedução do objeto aos seus olhos precisa encontrar dentro de você um desvio de caráter pré-existente à visão do objeto. Agora há uma combinação de dois fatores. O fator externo, o objeto, e o fator interno, a natureza pecaminosa. É assim que acontece uma tentação. É assim que nós somos tentados. E se Cristo foi tentado em todas as coisas como nós somos, é natural concluir que ele teve uma natureza pecaminosa igual à nossa. Logo, se ele não pecou, nós também podemos não pecar. Você entendeu bem? Viu como o raciocínio é simples? Hebreus 4,15 é, portanto, uma forte evidência da natureza caída de Cristo. Muito bem. Então se prepare, porque agora eu vou desconstruir completamente esse raciocínio aparentemente simples e lógico. Não é nada disso que esse texto está dizendo. Vou começar mostrando 3 argumentos contra a visão da natureza de Cristo em Hebreus 4,15. Primeiro argumento. O texto não diz que Cristo foi tentado em todas as coisas exatamente como nós somos tentados. Preste bem atenção ao texto. Foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. O termo original grego usado aqui é homoiotes. Em episódios anteriores já estudamos acerca do significado dessa palavra. Mas agora, apenas para entender ainda melhor, vamos ver como ela é empregada em Hebreus 7,15.
E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. Essa aqui é a Fernanda, mãe do Caio. Ela sempre lê histórias da Bíblia para o Caio antes de dormir. As histórias que ele mais gosta são as de reis e reinos. A história escolhida de hoje foi de um rei com um nome bem peculiar. Melquisedeque! Melquisedeque significa rei da justiça. E ele foi realmente um rei muito bom. A sua história está no livro de Gênesis. Ele foi rei de Salém, que posteriormente passou a se chamar Jerusalém. E foi sacerdote do Deus Altíssimo. Foi ele que abençoou Abraão quando ele veio devolver o dízimo. Ele é o homem de Deus. Certinho, Caio. Ele era um homem de Deus. Em que sentido o sacerdócio de Cristo foi semelhante ao de Melquisedeque? É que ambos são sacerdotes e reis. Mas o verso 16 aponta a diferença entre eles. Referindo-se ao sacerdócio de Cristo, o texto diz o seguinte: constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Jesus é rei e sacerdote igual a Melquisedeque, mas é diferente de Melquisedeque porque ele, Jesus, é sacerdote não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, como diz o texto bíblico. Isso Melquisedeque não tinha. Então, quando o texto fala a semelhança de Melquisedeque, está falando de correspondência, similitude, e não que eles eram idênticos, entendeu? Da mesma maneira, quando Hebreus 4,15 diz que Cristo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, o sentido da palavra semelhança é o mesmo. Correspondência, similitude, não exatamente igual. Assim, as tentações de Cristo, em alguns aspectos, foram correspondentes às nossas, parecidas com as nossas, mas não exatamente iguais às nossas. Aqui está, portanto, o meu primeiro argumento contra a ideia da natureza caída de Cristo em Hebreus 4,15. O texto não diz que Cristo foi tentado em todas as coisas exatamente como nós somos tentados. Segundo argumento. Para que Cristo fosse tentado em todas as coisas, ele não tinha que ter natureza pecaminosa. A ideia de que a tentação só será tentação se houver a combinação da atração externa com a deficiência interna, não é verdadeira. No caso dos seres humanos, pecadores, sempre haverá essa combinação na tentação. Foi a isso que o texto de Tiago se referiu. Mas no caso de seres não caídos, sem propensão para o pecado, a tentação se desenvolve a partir de outros padrões. A Bíblia diz que Lúcifer era perfeito em seus caminhos, mas pecou. Adão e Eva foram criados santos e perfeitos, sem nenhuma inclinação natural para o pecado, mas foram tentados e caíram. Da mesma forma, Cristo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ele não precisava ter natureza pecaminosa para ter sido tentado em todas as coisas. Isso não é uma exigência para que ele tenha sido tentado em todas as coisas. Não é assim que devemos entender o texto. O meu terceiro argumento contra a posição da natureza caída de Cristo em Hebreus 4,15 envolve exatamente essa questão de ele ter sido tentado em todas as coisas. Os defensores da natureza caída entendem que para que ele tenha sido tentado como eu sou tentado, ele tinha que ter a natureza pecaminosa que eu tenho. Já no meu primeiro argumento, eu mostrei que semelhança não é igualdade. Ou seja, ele não foi tentado exatamente como nós. No segundo argumento, eu demonstrei que para ser tentado em todas as coisas, ele não tinha que ter natureza pecaminosa. Mesmo assim, eu ainda tenho um terceiro argumento. Se eu quiser radicalizar na interpretação de Hebreus 4,15, afirmando que a expressão tentado em todas as coisas à nossa semelhança significa que ele foi tentado exatamente como nós somos tentados, com a mesma natureza pecaminosa que nós temos, é inevitável que eu tenha que aceitar que Cristo sofreu exatamente as mesmas tentações que nós sofremos, certo? Uma coisa leva à outra. Agora, você acha razoável essa interpretação? Cristo sofreu exatamente as mesmas tentações que cada ser humano sofreu, sofre e sofrerá? É claro que não. Eu não precisaria nem argumentar sobre esse ponto. Nós somos tentados em todas as coisas relacionadas
ao nosso contexto e à nossa vida. Cristo foi tentado em todas as coisas relacionadas ao contexto e à vida dele. Ele foi tentado em todas as coisas como nós também somos tentados em todas as coisas. Ou como o texto diz, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Faz muito mais sentido entender o texto dessa forma. Cristo foi tentado em todas as coisas como nós também somos tentados em todas as coisas. Não significa que ele foi tentado exatamente com as mesmas tentações com que cada um de nós é tentado. Isso seria absurdamente impossível. Jesus, sendo homem, podia ter sido tentado como uma mulher é tentada. Sendo pobre, podia ter sido tentado como um rico é tentado. Sendo jovem, como ele foi, podia sofrer as tentações características da velhice. Tendo vivido na Palestina do primeiro século, podia ser tentado como um jovem urbano do século XXI? É óbvio que não. Isso quer dizer que a Bíblia estaria exagerando ao dizer que ele foi tentado em todas as coisas? Não, não é exagero. Ao argumentar que Jesus não sofreu exatamente as mesmas tentações que nós sofremos, eu não estou querendo dizer que ele foi menos tentado do que nós. É exatamente o contrário. Ele não foi tentado exatamente como nós, porque ele o foi muito mais do que nós, em quantidade, em intensidade e em qualidade. Em quantidade, admito, é uma suposição minha. Mas considerando que Satanás sabia muito bem que a sua existência estava em jogo, que a sua única chance de continuar existindo, pelo menos para além da história desse planeta, seria levar Jesus a pecar, ele certamente não economizou tentação. Ele abriu a sua caixa de ferramentas e usou todas. Ele usurpou o lugar de Adão neste planeta e a única maneira de manter-se nessa posição seria levar Cristo a pecar. Jesus foi tentado muito mais do que nós também em intensidade, pela mesma razão. O diabo assumiu pessoalmente o comando da empreitada e infligiu a Cristo as mais severas e sutis tentações. Ele chegou a usar um dos discípulos mais próximos de Jesus para tentá-lo. Jesus disse a esse discípulo, arreda Satanás. Em qualidade, as tentações de Cristo foram diferentes das nossas. Em muitos aspectos, ele foi tentado como nós somos, mas ele foi tentado em aspectos em que nós não somos tentados. Um exemplo, manda que essas pedras se transformem em pães. Algum de nós já foi tentado dessa maneira? Isso não seria tentação para mim, porque eu ainda não aprendi a fazer pão de pedra. É bem verdade que eu já fiz uns pães parecidos com pedra. Mas transformar pedras em pães não seria uma tentação para mim. Jesus só poderia fazer isso se ele lançasse mão de sua divindade. Portanto, Cristo foi tentado em seu lado humano e em seu lado divino também. É uma categoria diferente de tentação que nós jamais enfrentaremos. Portanto, dizer que ele foi tentado à nossa semelhança não significa que foi tentado exatamente como nós somos, porque não foi. Meu terceiro argumento, portanto, é esse. Cristo não sofreu as mesmas tentações que todos os seres humanos sofrem. Agora, como entender a afirmação de que ele foi tentado em todas as coisas? Seria um exagero da Bíblia? Não. É que, em essência, ele sofreu todas as categorias de tentação. Uma mulher, um idoso ou um jovem urbano da atualidade podem estar seguros em Cristo, na certeza de que ele conhece por experiência as suas tentações. Já no início do seu ministério público, lá no deserto da tentação, Jesus justifica o que seria escrito a seu respeito em Hebreus 4,15, tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Aquelas três tentações representam, em essência, todas as categorias de tentações que os seres humanos sofrem. Vamos ver? Mateus capítulo 4. Primeira tentação. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Na primeira tentação, Satanás tentou Jesus a satisfazer sua natureza física independentemente de Deus. Pão representa as exigências materiais da natureza física do homem. Transformar pedras em pão seria dar
prioridade às necessidades físicas e materiais em detrimento da vontade de Deus. E você sabe muito bem que o pecado em si não seria o milagre de transformar pedras em pães. Ele já tinha feito cair o maná no deserto como um orvalho. Ele já tinha feito sair água da rocha. Ele iria multiplicar pães e peixes. A tentação consistia em usar a sua divindade em benefício próprio. Ele tinha vindo ao mundo para demonstrar que o ser humano poderia ter sido obediente a Deus em tudo. Portanto, ele tinha que enfrentar tudo como ser humano e não como Deus. O erro não seria comer pão, mas usar o seu poder divino em benefício próprio, agir independentemente de Deus. Satanás sugeriu que ele morreria a menos que se apartasse do que considerava ser o seu dever. O diabo tenta Jesus numa área de vulnerabilidade. Transformar pedras em pães. Depois de um jejum de 40 dias, parecia algo bom e necessário. O diabo é especialista em fazer o pecado parecer bom e necessário. É como se uma grande necessidade humana justificasse a desobediência. Se assim foi, por sua resposta, Jesus afirmou que a morte no âmbito da vontade de Deus é melhor do que a vida longe de Deus. Jesus mostra que o certo sempre é certo e o errado sempre é errado. Esses valores não são circunstanciais. Vamos continuar em Mateus 4. Segunda tentação. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Jesus tinha acabado de demonstrar sua completa confiança em Deus ao se negar a agir de forma independente de sua vontade. Agora Satanás quer prová-lo nesse ponto. Vamos ver se sua confiança em Deus funciona mesmo. Sabe, há tentações que nos alcançam em nossa incredulidade, mas há tentações que nos alcançam em nossa confiança em Deus. O diabo está sempre nos tentando a vincular nossa confiança com alguma demonstração da parte de Deus. De acordo com a palavra de Deus, a verdadeira fé não precisa de provas. Além disso, Satanás sugere a Jesus que Deus o protegerá por mais insensata que seja a sua conduta. Isso é presunção. Se a primeira tentação foi para ser independente de Deus, a segunda foi para ser superdependente dele. Cada vez que nos aproximamos desnecessariamente de uma tentação ou de uma situação perigosa, mesmo sem a intenção inicial de pecar, estamos sendo presunçosos. Agora vejamos a última tentação. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás sugeriu que Cristo poderia conquistar o seu objetivo de ter vindo ao mundo sem precisar cumprir o difícil plano de Deus. Se para reconquistar o planeta caído Jesus precisava palmilhar a senda da cruz, Satanás ofereceu uma alternativa. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás e seus atalhos para nos desviar dos planos de Deus. A essência da terceira tentação é pôr de lado os planos de Deus e seguir nossos próprios planos. O diabo está sempre colocando diante de nós um caminho de facilidades para, de alguma forma, nos afastar dos planos de Deus. A questão envolvida nessa tentação não era Cristo tornar-se rei. A questão era como e quando tornar-se rei. No plano de Deus, o caminho da glória tinha que passar pelo Calvário. Mas o diabo oferece a conquista sem morte, a coroa sem cruz. Em verdade, toda a força dessa tentação jaz na perspectiva de poder sem sofrimento, de elevação sem humilhação. Note que ele apresentou o lado atraente da tentação, os reinos do mundo e a sua glória. Ele fez questão de omitir o lado obscuro, a dor e o sofrimento acarretados pela desobediência a Deus. Essas foram as 3 tentações de Cristo no deserto. Foi dessa forma que, em essência, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Cada tentação que nos sobrevém encontra equivalência em pelo menos uma dessas 3 tentações essenciais.
As respostas de Jesus ao tentador nos mostram o caminho a seguir diante das tentações. Primeira tentação, independência de Deus, ou seja, atender às necessidades pessoais à margem da vontade e do plano de Deus. A resposta de Jesus, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, não vou atender às minhas necessidades pessoais, por mais importantes que sejam, se precisar transgredir a vontade de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Segunda tentação, superdependência de Deus ou presunção. Supor que Deus nos protegerá, por mais insensata que seja a nossa conduta. Resposta de Jesus, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não vou me aventurar por caminhos perigosos que podem ser evitados. Meus pés estarão sempre nos caminhos do Senhor. Terceira tentação, pôr de lado os planos de Deus e estabelecer nossos próprios planos. Os fins justificam os meios. Resposta de Jesus, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, eu não vou me submeter a nenhum outro que não seja o meu Deus. Cada passo que meus pés darão estarão dentro da vontade do Senhor. Para finalizar nosso estudo sobre Hebreus 4,15, quero apenas relembrar alguns pontos importantes que apresentamos aqui. A declaração de que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança tem sido interpretada por alguns como uma evidência da natureza caída de Cristo. Vimos, no entanto, que uma correta interpretação da passagem nos leva a outra conclusão. Primeiro, porque o texto diz que ele foi tentado à nossa semelhança, não exatamente igual a nós. Segundo, para ser tentado, Jesus não tinha que ter natureza pecaminosa. E, em terceiro lugar, ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós também somos tentados em todas as coisas. Não se trata de ele ter sofrido exatamente as mesmas tentações que nós sofremos. Isso seria uma impossibilidade lógica. Vimos também que as 3 tentações essenciais que Jesus sofreu no deserto da tentação representam todas as tentações que os seres humanos enfrentam. Cada tentação se enquadra em pelo menos uma daquelas 3 categorias essenciais. Nesse sentido, pode-se afirmar que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. A partir do próximo episódio, nós passaremos a considerar mais especificamente as implicações da visão da natureza caída de Cristo. A principal implicação provavelmente seja a ideia de que é possível obedecer perfeitamente à lei de Deus. Se Jesus, possuindo a mesma natureza pecaminosa que nós, não pecou, então nós também podemos não pecar. Alguns concluem, assim, que a perfeição de que fala a Bíblia e os escritos de Ellen White refere-se a uma vida completamente isenta de pecado. Esse será o tema do nosso próximo episódio, a perfeição cristã.